Não tinha capo tal Luiz Inácio, mas subia ao palco como quem traz um destino pronto. Dizia que vinha das terras secas, onde a vida só aprende a resistir. Falava firme como se cada frase fosse uma chave, e muitos acreditavam que ali nascia um novo tempo. Prometia tirar a fome do mapa e garantir que o pão voltaria à mesa do povo. Desde os anos 70 repetia o mesmo chamado, sempre dizendo que um dia tudo iria mudar. E o povo, cansado de esperar soluções, via nele a chance que tantos diziam não existir. Falava em quebrar muros antigos, em libertar o país de velhas correntes. Mas conforme avançava pelos corredores do poder, novas portas também se abriam, portas que não apareciam nos discursos. Logo no início, a cidade grande tremeu, não por transformação profunda, mas pelos acordos desfeitos no meio do caminho, pelas alianças que surgiam e sumiam como sombras atravessando a noite. E cada movimento, supostamente contra velhos inimigos, acabava atingindo o próprio chão, onde o povo tentava se equilibrar. Mesmo assim diziam, é o preço da mudança. E ele no centro da cena repetia, eu vou tirar o pobre da pobreza. A frase ecoava forte, bonita, necessária. Mas os anos passaram, José, e a pobreza não se movia, parecia até multiplicar seu território. Vieram então episódios marcantes, um carteiro que trazia mais que cartas, figuras que recebiam mais que votos, cofres que respiravam de forma estranha, diretorias que mudavam de rumo sem explicação. E o povo distante assistia tudo, sem saber se aquilo fazia parte do plano ou se era apenas mais um capítulo improvisado. A Petrobras virou manchete amarga, o Inhas 13 gerou dúvidas que ninguém respondia. Palavras que prometiam cuidado, tinham contas silenciosas por trás, e o país seguia tropeçando, enquanto a promessa permanecia intacta. Depois veio a sucessora anunciada como continuidade, e o país entrou numa curva escura. O desemprego subiu, o PIB caiu e a esperança virou um fio frágil. Ele observava tudo à distância, esperando o momento de voltar ao palco. E voltou com o mesmo refrão de sempre, a mesma frase que atravessou 5 décadas: eu vou tirar o pobre da pobreza. Mas os números não acompanhavam a voz. A pobreza seguia firme, imóvel, quase indiferente ao discurso repetido. A plateia, acostumada à trilogia, já sabia o enredo de cor. O país se dividia, a cidade se inclinava, e ele retornava como se fosse a última esperança. Mas no fundo, José, sempre no fundo, o pobre continuava no mesmo lugar, olhando de longe o palco iluminado e esperando que desta vez fosse diferente. Mas a história seguia igual, porque Luiz Inácio sempre volta, sempre traz a mesma promessa, sempre diz que agora sim tudo vai mudar. Só que ao redor o cenário insiste em ruir um pouco mais a cada ato. Eu venho lá de trás, onde a promessa era a bandeira, onde diziam que o amanhã ia chegar de outra maneira. Mas cada ciclo que começa termina sempre igual. O palco muda a luz, mas o roteiro é ritual. 5 décadas de fala, o mantra não mudou: eu tiro o pobre da pobreza. Mas ninguém viu onde pousou, a conta nunca fecha, o quadro nunca vira. É sempre a mesma história que retorna e conspira. Enquanto isso o povo espera, sentado na arquibancada, vendo o mesmo personagem voltar a cada jornada. E o cenário se repete, tijolo caindo no chão, e o país tentando firme não perder a direção. O discurso sobe forte, mas a base não acompanha, e o bolso do trabalhador sente o peso que não ganha. É ciclo sobre ciclo, como um loop sem final, onde o palco tem herói, mas o pobre segue igual. E a saga termina ou recomeça com perguntas silenciosas, se ele fala disso desde os anos 70, porque a pobreza nunca sai do lugar. Essa missão é tão antiga quanto sua própria história, porque o país sempre retorna ao mesmo ponto, toda vez que ele sobe ao palco. O personagem muda o discurso, muda o tom, muda a roupa, mas o roteiro, José, continua exatamente o mesmo.